Boa noite. Boa noite. Boa noite. O Gabriel falou isso pra mim, tinham 5 amigos teólogos. Eu falei, não tinha problema você convidar, você só não precisava me avisar para não ficar nervoso. Mas o resto de boa. Muito feliz que eu tô aqui. Como o Gabriel falou, minha primeira vez aqui pregando, né? Desde que eu comecei o seminário. É motivo de muita felicidade estar aqui na minha casa, começando aqui. E depois eu só queria entender o que é flow, que eu não entendi aqui, o que a Bia falou aqui. Eu fiquei na dúvida aqui na hora da batalha do G6. Não entendi. Aí falando, não, mas esse é um termo jovem. Eu falei, mas como diz Gabriel, eu sou um jovem mais ou menos. Bom, gente, já dei boa noite para vocês. O tema de hoje é Você Não É Todo Mundo. Esse tema lembra alguém muito famoso assim, no nosso dia a dia, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase. Alguém já ouviu? Alguém não ouviu essa frase aqui? Nunca ouviu? Você não é todo mundo? Quem já ouviu, levanta a mão aqui. Todo mundo já ouviu essa frase? E eu vou deixar vocês responderem. Quem foi que falou isso para vocês? Mãe. A mãe, né? É um termo muito comum. Você não é todo mundo. Para começar, eu queria que quem trouxe Bíblia, quem vai acessar, não sei se vai projetar ali, mas é 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. A minha versão está um pouquinho diferente, mas eu vou ler ali. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler na minha versão. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como eu falei, esse tema, Você Não É Todo Mundo, lembra muito a nossa mãe, né? Quando você queria fazer alguma coisa e ela dizia não, e aí você falava assim, mas mãe, todo mundo vai, e aí ela mandava na sua lata. Você não é todo mundo, né? Ah, mãe, eu vou para casa da minha amiga, vou dormir lá. Posso? Não. Mas por que todas as minhas amigas vão? Mas você não é todo mundo, né? E acho que está falhando aqui, não está? Não? Para mim o retorno aqui está baixo. Então esse tema tem tudo a ver com a gente, né? E até porque amanhã é o dia delas, né? Dia das Mães. Já queria dar os parabéns à minha mãe que está ali, né? Não sei se tem mais alguma mãe aqui. Tem mãe aqui, parabéns às mães, que eu não vou conseguir ver amanhã já. Parabéns para todo mundo, viu? O orgulho da mãe, ela fala altão. Obrigado, filho! Quem não sabia que ela lá é minha mãe. Então, queridos, olha só. Esse tema, Você Não É Todo Mundo, com esse texto básico que a gente acabou de ler aqui, eu queria te convidar a você fazer um trajeto comigo. Quem é do meu GC já estava ganhando alguns spoilers lá desse tema aqui que eu ia trazer aqui. Que eu quero que você imagine comigo uma corrida, tá? E essa corrida, vamos imaginar a corrida de São Silvestre, tá? Você está numa corrida de São Silvestre e a corrida, vou trazer os detalhes aqui para você, umas curiosidades, né? Ela tem distância de 15 quilômetros. A duração média por participantes é o seguinte: atletas profissionais, eles levam cerca de 45 a 50 minutos para concluir, os homens. 50 a 55 minutos as mulheres. Os amadores, de 1 hora a 2 horas, dependendo do condicionamento físico. Não sei quantos já viram, eu gostava de assistir a corrida de São Silvestre, principalmente na hora da largada. Não sei se quantos já assistiram essa corrida. Ela sempre acontece no final do ano, acho que é dia 31 de dezembro que acontece.
E nessa corrida é interessante, porque na hora da largada, que era o que eu mais gostava, tinha um mulão de gente lá, e tinha gente fantasiado, gente de Chapolin, gente de Mario, Luigi, e a corrida ia começar quando dava lá o sinal lá que soltava aquele pelotão para correr. Era engraçado, porque assim, no meio daqueles corredores ali, tinha gente que estava lá só pelo prazer de correr, só pela zoação, pela brincadeira de se fantasiar e aparecer na televisão fantasiado e depois os amigos ficarem zoando. Tinha gente que estava lá como corredor profissional, levando muito a sério a corrida, e principalmente os quenianos, né, que sempre ganham. E então, no meio desse povo todo, tinha gente que estava lá correndo por correr, né? E eu quero levar você a pensar algumas coisas comigo. Também no trajeto dessa corrida existem alguns obstáculos. Porque essa corrida ela acontece no meio da cidade, né, de São Paulo, nas avenidas. Então, ela tem quebra-mola, tem buraco, tudo que você imagina de uma rua tem lá também, correto? E aí, como eu falei, há quem corra essa corrida, às vezes por fama, para poder aparecer na televisão. Tem gente que por vaidade, alguns só para seguir o fluxo ali. Tá todo mundo indo, eu vou também. Não sei se você já aconteceu em algum momento da sua vida um fato assim, tá todo mundo indo, eu vou também. Mas e aí eu quero te lembrar de uma coisa que a gente começou falando aqui. Tá todo mundo indo, eu vou também. Mas o que a gente falou no início aqui, qual o tema? Você não é todo mundo. Então, nessa corrida, você que não é todo mundo, você corre com uma identidade. Sabe por quê? Porque você tem um alvo para atingir. Então fica ligado nisso. Nessa corrida, você não é todo mundo, você tem um alvo. Assim como aqueles corredores que estão lá correndo profissionalmente, sério, para alcançar a medalha, para bater a meta dele lá de tempo, você não é todo mundo. Você é alguém que tem um alvo a atingir, beleza? E aí, eu quero falar com vocês sobre 3 pontos. Primeiro, você foi convidado para correr uma corrida exclusiva. E essa corrida, como uma corrida normal de rua, ela também precisa de uma inscrição. Quando o corredor vai correr a corrida de São Silvestre, ele chega lá, ele tem que ir num site, num aplicativo, em algum lugar, e ele faz uma inscrição. Essa inscrição, olhando para a corrida da fé, que é a corrida que a gente tem corrido, não só a nossa corrida da correria do dia a dia, ela também tem uma inscrição. E aí, quando o texto diz ali, vós sois geração eleita, a sua inscrição já foi feita por Deus. Ele é que fez a tua inscrição, Ele é que te elegeu, Ele é que te chamou. Não foi você que precisou ir lá e fazer a inscrição, não. Foi Ele que te chamou. Ele te escolheu primeiro, Ele te amou primeiro. É isso que está dizendo aqui, geração eleita. Ele te escolheu, Ele que te elegeu. Ele já foi lá na inscrição. Não, esse aqui está na corrida comigo, vamos embora. Vem, vamos correr. E aí, cada corredor na corrida de São Silvestre, na corrida de rua, ele recebe um número, já viu? Fica aqui no peito aqui. Isso indica que você é único naquela corrida. Você tem uma identidade. E na corrida da fé, nós também temos uma identidade. A nossa identidade é a identidade do céu. É a identidade do reino de Deus. É a identidade que o Pai já conquistou para você lá na cruz. Jesus conquistou isso para você lá na cruz, te dando uma nova identidade. E você acaba de ganhar um registro ali naquela hora. Essa é a tua identidade. A tua identidade é geração eleita. Eu te escolhi. E é isso que Deus está falando para você nessa noite. É isso. Nessa corrida, Ele já fez a inscrição e Ele já te escolheu. Amém? E aí, é algo muito importante, porque olha só, se você tem uma identidade, você é único nessa corrida, não corre a corrida dos outros, não. A corrida é sua. Sabe, às vezes a gente quer entrar numas coisas, numas furadas aí,
que não é a nossa corrida. Vamos correr a nossa corrida, a corrida para o céu. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Em Isaías 43:1. Isaías 43:1. Pode postar aqui para mim, por favor? Pode projetar? Ele vai dizer assim, ó, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Ou seja, você é único nessa corrida. Você foi inscrito e lá foi anotado o seu nome nessa corrida. Por quê? Porque você é geração eleita. O povo judeu leva muito a sério a questão do nome. É muito sério essa questão do nome para eles. Inclusive, se você for olhar na história bíblica, alguns tiveram seus nomes trocados durante a história. Outros, que você vai ler a Bíblia, não tem nome. Fala só o personagem. Fala o rico, o mordomo, mas não fala o nome. Por quê? Porque talvez esses aí nem apareceram, nem existiram. Então, a questão do nome para o judeu é algo fundamental. É algo que carrega muita coisa ali para eles. Então tem muito significado para o judeu. Então quando você tem o seu nome inscrito nessa corrida da fé, é porque você é único, você tem um significado enorme. Deus se importou com você. Deus ele está preocupado com você, porque ele pegou o teu nome e escreveu o teu nome. Assim como ele escreve o seu nome no livro da vida, quando você entrega a tua vida para ele. Você já parou para pensar, por que Deus escreve o nome do livro da vida? Será que ele poderia esquecer? Ah não, ele vai anotar porque ele pode esquecer. E aí o nosso nome vai lá para o livro da vida. Será que é isso? Não, é porque o teu nome importa muito no reino dos céus. E o teu nome tem um significado muito grande. Então por isso que teu nome está inscrito lá no livro da vida. E está inscrito aqui nessa corrida da fé. A corrida de São Silvestre, se você passar, eu não sei quantos já assistiram, mas ele tem um trajeto, né? E aquele trajeto tem pessoas do lado ali, ó. Mas os corredores estão aqui, ó. Eles estão indo aqui. E vai vir os obstáculos, vão vir as coisas acontecendo. Não sei quantos viram. Foi dia 21 de abril, a corrida de Boston. Teve um corredor americano que faltavam 200 metros para ele completar a corrida. 200 metros, ou seja, estava próximo. E de repente ele não aguenta e ele cai. As pernas dele, ele não estava conseguindo manter as pernas em pé. Ele caiu e não conseguia levantar. E aí um corredor daqui de Niterói, o nome dele é Pedro, se eu não me engano. Um corredor daqui de Niterói estava correndo, ele tinha uma meta. Ele queria bater não sei quantos minutos, bater a distância de 15 quilômetros em tantos minutos, e ele estava próximo de conseguir atingir a meta dele, faltando 200 metros para eles completarem. O Pedro passa e olha aquele americano caído. Ele não pensou duas vezes, ele parou, foi lá, levantou. O cara falou, não, vamos, cara. Ele, não estou aguentando, vamos, levanta. Levantou o cara, botou o braço do cara aqui e foram os dois. O cara andava assim, ó, as pernas não estavam aguentando, o cara estava assim, ó. E aí ele foi ajudando, o cara, daqui a pouco o cara começou a andar normal e conseguiram completar a prova. O que eu quero dizer com isso? Nessa tua caminhada da fé, pode ser que de repente você tenha que mudar a tua rota, mudar a tua meta para poder ajudar aquele que está caído. Para ajudar aquele que está precisando. De repente você está sentado aqui, você não sabe. De repente quem está do teu lado está precisando de uma ajuda. De repente quem está aqui do teu lado está precisando de você estender a mão para ele e levantar. Ou de repente você que está precisando ser levantado hoje, nessa noite. E em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te levantar nessa noite. E Ele vai fazer algo novo na sua história. Porque você tem um alvo a conquistar. Você tem um prêmio a conquistar. E Jesus já conquistou lá na cruz por você. E agora é você que vai caminhar aqui para chegar e pegar esse prêmio lá no final. Amém? Então se você hoje está precisando, em nome de Jesus, Deus vai te levantar nessa noite. Amém? E aí, continuando.
Você corre, querido, nessa corrida, como diz ali, sacerdócio real. Então, geração eleita já foi, sacerdócio real. Sacerdócio real é porque você representa alguém grande, hein? Já ouviu falar? A Bíblia também fala com uma outra palavra que chama embaixadores, né? Que ele nos chamou para ser embaixadores. Eu não sei quantos conhecem ou sabem, já pesquisaram, né, sobre isso. O que é um embaixador? Qual a função de um embaixador? O embaixador, ele é um representante legal de um outro país, por exemplo, aqui no Brasil. Nós temos a embaixada americana ali no centro do Rio, e naquela embaixada existe um embaixador. Tá? Qual a função daquele cara lá? Ele está ali, ele é o único autorizado legalmente a responder pelas autoridades americanas dentro daquele país, dentro daquele espaço ali da embaixada. Você, quando entra ali na embaixada, você está sujeito às leis daquela embaixada. Então, assim, apesar de estar aqui no Brasil, mas ali dentro, você passou daquela porta ali da embaixada para dentro, você está num território americano em solo brasileiro. Então você é um representante, ali tem um embaixador que é o representante legal daquele país. É o único autorizado a responder e falar pelo presidente americano lá, é o embaixador ali. E você é o embaixador do céu, porque Deus te chamou para ser embaixador. Você é sacerdócio real. Você representa aqui na terra Jesus Cristo. Então a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa corrida tem que representar e trazer o caráter de Deus nessa corrida, em todo momento, onde você estiver, na tua faculdade, na escola, no trabalho, você representa Cristo Jesus, você é embaixador dele aqui. Então, sacerdócio real significa isso. Todo cristão tem livre acesso a Deus e foi chamado para uma vida de santidade. Você é sacerdócio real, você representa, você tem autoridade, você tem total autoridade para falar daquele que te chamou, daquele que te enviou. Isso é o embaixador. Amém? Isso que eu falei está lá em 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. E assim como Deus te chamou, voltando para a maratona aqui da São Silvestre, Deus, tem muitos corredores ali que estão ali representando outros países, né? Como eu falei dos quenianos que sempre ganham a São Silvestre, né? Acho que uma vez que eu vi um brasileiro ganhou, não me lembro mais quando foi, mas teve uma vez que um brasileiro ganhou. Então, assim, normalmente quem ganha, eles vieram para cá para representar o país deles, eles são embaixadores daquele país, eles estão aqui representando legalmente nessa corrida o país em que enviou ele aqui. Assim também, você como embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo significa isso, tá, gente? Falando da corrida, eu preciso te chamar a atenção para algumas coisas. Numa corrida, vão ter pessoas ao seu redor para te distrair. Quando você está passando na corrida, você está aqui, ó. Você está olhando aqui, de repente você se distrai aqui, olha para o lado. Tem um monte de gente lá, ó, batendo foto, tem gente para dar água, para dar não sei o que, gritando, falando. Não sei quantos viram também, teve uma vez uma corrida que o cara entrou, foi lá e segurou. Acho que era um brasileiro que estava ganhando a corrida, não foi? Ele foi lá, entrou e segurou o cara, não permitiu o cara concluir a corrida. Então, assim, nessa caminhada que a gente vai fazer, essa caminhada ela tem muitos obstáculos. Pode ser que apareça alguém para tentar te derrubar, pode ser que tenha uma subida muito íngreme e você tenha que ganhar mais força, mas em alguns momentos também da sua vida você vai precisar diminuir o passo para poder pegar fôlego, e é isso que é a estratégia da corrida. Na corrida eles usam muitas dessas estratégias. Então, esse percurso aqui, esse pedaço, eu não vou com tanta velocidade. Eu vou aqui, ó, cadenciando
para quando chegar lá que eu vou precisar de velocidade, e aí sim eu vou começar a acelerar o passo, né? Eu também me lembro de bicicleta. Quantos aqui já andaram de bicicleta? Todo mundo, né? Acho que todo mundo andou de bicicleta. Quando a gente anda de bicicleta, a gente vem pedalando, chega no morro, não tem como você ir veloz no morro. E aí você vem devagar, às vezes tem gente que desce da bicicleta, vou empurrando, só que depois para a gente voltar a pedalar, esse pedal fica mais pesado, né? Ele fica difícil. Então olha só, eu falei de muitas coisas aqui, só que eu quero te situar de algumas coisas principais. Deus está contigo nesse trajeto, amém? Na corrida da fé, vamos olhar agora para a corrida da fé. Deus, Ele está contigo nesse trajeto. Esse é o principal. Você, quando está aqui, você não pode perder o foco. Eu estou indo, eu estou com dificuldade, está aparecendo um monte de problema, mas eu prossigo para o alvo. Porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, nessa caminhada da fé, assim como na caminhada e na corrida da vida normal lá de São Silvestre, tem muitos obstáculos, mas você sabe que você não pode tirar o foco. Não se distraia com a multidão. Trazendo para a nossa vida, vai aparecer muitas coisas que pode tirar o teu foco da cruz, mas não perca o teu foco, não desista, porque Ele já garantiu a vitória para mim e para você, porque Ele é do caráter dele, Ele é santo, Ele é que garantiu a vitória para você lá na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, a gente ganha uma nova identidade, é uma nova criatura, é tudo novo. Então não tem por que você ficar aqui remoendo o passado. Ei, a corrida já começou, a largada pode ter sido até de trevas, mas para onde você vai é de luz. Porque não importa a tua história, não me entenda mal, não vamos negligenciar a história, tá certo? A história é sua, mas você não precisa viver mais nela. Eu larguei lá na corrida de um jeito, mas eu estou indo, eu estou caminhando, e quando eu chegar lá, é uma chegada de luz, como diz a Bíblia aqui, ó, no versículo que a gente acabou de ler. Pode botar aqui para mim de novo, 1 Pedro 2,9. Ali, ó. Vós, porém, sois geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, se você começou aqui a corrida no meio daquela multidão, daquela galera que estava ali às vezes por vaidade, por fama, você pode ter começado aqui, não tem problema, essa é a sua história. Mas eu tenho algo para te dizer. Não importa como foi o teu passado, Jesus quer mudar o teu presente e te dar um novo futuro. É isso. Você que está aqui, está no meio do caminho. Estou cheio de problema, estou cheio de coisa. Vambora, não desista, porque Deus está contigo, Ele vai te sustentar e Ele vai te carregar até a chegada lá, ó. Então vamos junto, vamos. Por isso que a gente está aqui, ó. Se você está aí cansado no meio do caminho, porque cansa, uma corrida cansa. E às vezes, como eu tenho feito aqui, ó, é preciso tomar um copo d'água. Para quê? Para ganhar novo fôlego e continuar. Então, nessa corrida da vida, pode acontecer muitas coisas. Você vai ver muita gente fazendo muitas coisas. Mas eu preciso te lembrar de uma coisa. Você não é todo mundo. Amém? Então, pode ser que nessa corrida, você vai ver um monte de gente fazendo um monte de coisa. Talvez saindo até da rota. Segundo a corrida de São Silvestre, se você sair da rota, você é desclassificado. Mas na rota da fé, caso você tenha saído da rota, Jesus está te convidando hoje, aí, volta para a rota aqui, ó. Volta para o caminho, ainda dá tempo, ainda tem chance para você. Porque Ele tem uma nova história para você. Se a corrida foi difícil para você, daqui para trás, daqui para frente eu tenho renovo, eu tenho descanso para você, eu tenho uma água fresca para você. É isso que Jesus está falando nessa noite. E nessa corrida, querido, tem muita gente que corre com uma camisa com patrocínio, né? E aquele patrocínio
você é obrigado a correr. Se você é patrocinado, você é obrigado a correr. Ou seja, o patrocinador está bancando você com algum dinheiro, com alguma coisa, te deu um tênis, te deu uma roupa, e você vai correr essa corrida. Você é patrocinado nessa corrida de São Silvestre. Mas na corrida da fé, quem te patrocina é a cruz, é Jesus Cristo, é o Rei dos Reis. E Ele está aqui. Então você nem pode correr a outra corrida se não for a corrida da fé, porque quem te patrocinou foi Ele. Então, não corra por quem nunca investiu em você. E Jesus Cristo investiu em você antes de você, lá no ventre da tua mãe, Ele já estava investindo em você, Ele já estava projetando você, Ele já estava te dando uma história, já escrevendo a tua história desde lá. Então, não perca tempo com aquilo que não é do reino dos céus. Não perca tempo, não olhe para o lado. Estou vendo muitos adolescentes, muitos jovens aqui, isso me lembra a época de escola, e época de escola é terrível. É bom, é maneiro pra caramba, para mim foi a melhor época da minha vida, assim, de brincar, de zoar, não tinha boleto para pagar, só tinha que ir para a escola estudar e brincar no recreio, zoar todo mundo, e aquela zoação de dentro de sala que todo mundo sabe. Mas cuidado, os dias são tensos, os dias estão perigosos. Não se distraia nessa corrida da vida, não se distraia lá na sua escola. Aproveita e fala sobre o reino dos céus, sobre essa luz que você já tem, porque essa corrida que a gente está correndo, diferente da corrida São Silvestre, que ela só tem um ganhador, o principal ganhador, nessa corrida da fé, a gente não está aqui para disputar com ninguém, muito pelo contrário, a gente quer que todo mundo vença essa corrida junto com a gente. Então é isso que Deus tem pra gente, o reino de Deus é isso, é coletivo, é isso. Então a gente está aqui para dizer para você que se você ainda não entrou nessa corrida, ou se você ficou para trás dessa corrida, é hora de você tomar um novo fôlego e vão embora. Se você não entrou, é hora de você entrar agora, de entregar a tua vida e deixar Deus fazer algo novo, e deixar Deus reescrever a sua história. E é nessa noite que Ele vai reescrever a sua história, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre vocês. E assim, numa corrida, pelo menos eu nunca vi, eu nunca vi um corredor parar e falar assim, não, eu acho que eu vou voltar lá do início, porque a minha corrida até aqui não foi muito legal não. Minha corrida até aqui, é melhor voltar. Vou começar tudo de novo. Não tem por que retroceder. Você não pode retroceder. Como eu falei, a tua história, ela faz parte da tua história, mas Deus vai te ajudar daqui para frente, é daqui para frente. Ao invés da gente voltar, vamos começar uma nova história daqui para frente. Deus está te dando hoje uma nova história, como se Ele tivesse pego a história da tua vida num papel em branco que você rabiscou, rasgou o papel, fez de tudo com aquele papel. Imagina que a tua história é aquele papel. E aí você fez tudo de errado, podia fazer na vida e foi rabiscando. Quando a tua história é essa? Você foi só rabiscando o papel. E rasgou o papel, essa é a tua história. E aí hoje chega aqui, olha, minha história é essa aqui, esse papel aqui todo amassado, rasgado. Aí Deus olha assim e fala assim, tá, me dá esse papel aqui. Ele vai pegar, vai embrulhar esse papel e falar assim, não, passou. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu estou te dando uma nova folha em branco a partir de agora, para você escrever a tua história daqui para frente. Então Deus vai estar te dando a oportunidade hoje, você que está aqui, de você escrever uma nova história para a tua vida. Porque diferente dos outros, você não é todo mundo. Você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele te chamou, Ele quer que você se separe para Ele, porque quando a santidade, que significa ser separado, na verdade, ela eleva você para um outro nível, e é isso que Deus quer levar você nesse momento para um outro nível. Se você já está nessa caminhada aqui há muito tempo, na caminhada cristã com Jesus, Ele quer elevar você, então Ele está te chamando
para essa santidade, separa. Eu tenho muitos anos de igreja, né? Eu fui criado na igreja, mas teve um momento da minha vida que eu era muito intenso, criança, adolescente, na igreja, e teve um momento que eu achei e falei assim, não, eu acho que está na hora de eu conhecer um pouquinho coisas diferentes. Eu acho que eu posso relaxar um pouco mais, não preciso mais ler tanto a Bíblia, não preciso mais orar tanto, não é bem assim, não, calma aí, vamos ver. Peraí, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar a vida. Pô, nunca fui numa festa aí fora, nunca fiz nada, cara. Fui criado na igreja, eu preciso. E aí foi um momento dessa corrida, da minha corrida de vida, foi a hora que eu mais esfriei na fé, foi a hora que eu mais, me senti longe de Deus, distante de Deus. E aí eu precisei fazer um novo caminho, um caminho de volta. E aí aquilo que eu estava falando da bicicleta, que quando você vem pedalando e de repente você tem que frear, caramba, agora eu vou voltar a pedalar. Quando você volta a pedalar é mais difícil, né? O pedal fica mais duro. Então esse recomeço, todo recomeço é muito difícil na vida, mas ele é necessário. E Deus, ele às vezes deixa que a gente passe por isso para a gente sentir saudade dele. E eu senti saudade dele naquele momento. Falei, caramba. E aí eu voltei para a casa do pai, nunca me afastei do evangelho, mas assim, eu estava aqui dentro, talvez, mas não estava aqui, a minha cabeça estava por aí, né? E aí eu precisei voltar. Nessa volta, eu passei por alguns momentos e voltei aqui para casa, aqui para a igreja. E isso é algo muito importante, porque não adianta estar só aqui sentado, não adianta estar aqui ouvindo um pregador, estar aqui ouvindo umas canções, mas é mudança de mente. O evangelho é mudança de mente. E a partir do momento que eu falei assim, cara, eu preciso me posicionar. 2 filhos, eu criado na igreja e tô indo aos cultos, tô indo lá, sento lá, ouço o pastor pregar, ouço as canções, e faço teatro, todo mundo já sabe disso, toco no louvor, tô aí, mas, cara, é só isso o evangelho? Não é. Teve um momento que eu precisei me posicionar, e aí é o que eu quero dizer para vocês nessa noite. Quando eu me posicionei, queridos, tudo ao redor mudou. Meus filhos mudaram a cabeça, a minha esposa está aqui também, e hoje você pode ver aqui, não sei quantos repararam, mas estava todo mundo aqui em cima hoje tocando. Para mim foi maravilhoso, minha esposa cantando, meus filhos tocando. Isso precisou uma mudança de mente minha, um posicionamento meu. E tudo ao redor vai acontecer porque Deus vai fazer. Porque, como eu falei, o evangelho é conjunto. Então, ele olhou para minha família e falou, cara, ele se posicionou. Opa, agora a esposa se posicionou. Os filhos se posicionando, os filhos... Evangelho é mudança de mente. Sabe por quê? Porque eu não sou todo mundo. Eu não quero mais viver como todo mundo está vivendo. Eu não quero mais ir para a igreja por ir para a igreja. Eu não quero mais viver um evangelho raso. Eu não quero viver um evangelho onde todo mundo vive. Vai só para a igreja domingo, assiste o culto, canta os louvores e vai embora. É necessário posicionamento. E é isso que Deus tem para a gente nessa noite. E nessa corrida, Paulo vai dizer em Filipenses assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Nessa noite eu queria te fazer um convite. Deixar a tua história e o teu passado, que pode ter sido pesado, pode ter sido o que for. Deixa o teu passado e olha para o alvo. Vamos prosseguir juntos para a cruz. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Porque você tem uma história e você tem um chamado de Deus para a eternidade. É o que Deus preparou para todos nós aqui.
Eu não sei quantos estão aqui que ainda não entregaram tua vida para Jesus, mas você tem a oportunidade hoje de fazer isso. Esse é o momento para que você entregue tua vida para Jesus e fala assim, cara, eu quero correr uma corrida diferente. Eu não quero continuar sendo o que eu fui até aqui. Eu quero algo novo na minha vida daqui para frente. Eu quero correr essa corrida com vigor, com força, sem me distrair com a multidão, independente do que eu vá passar, porque a Bíblia não diz em momento nenhum que a caminhada cristã, a corrida cristã vai ser uma maravilha. Ele não fala isso, muito pelo contrário. Ele diz que a gente vai ter aflição, mas que a gente precisa ter bom ânimo. Então, eu queria te convidar nessa noite, esquecendo para trás daquilo que já passou. Queria te convidar a prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo. E você que já está nessa caminhada, a repensar, a ter uma metanoia, uma mudança de mente nessa noite. Porque nós não somos todo mundo. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo adquirido por Deus. Amém? E que Ele tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Que quer ter essa mudança? Ou você que está aqui nessa noite que quer mudar teu pensamento e quer falar assim, não vou ser mais o cristão que eu sempre fui. Você tem a oportunidade de fazer isso nessa noite. Eu queria te convidar a fechar teus olhos, abaixar tua cabeça. Gabriel. Eu vou estar orando nesse momento. E aí no seu lugar mesmo, caso você queira ter essa mudança na tua vida a partir de hoje, você toma uma decisão aí no teu lugar mesmo. Faz essa oração junto comigo. E que daqui para frente a sua corrida seja uma corrida de esperança, uma corrida de vitória, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem falado até aqui, Pai. Senhor, eu quero entregar, Senhor, a vida dos meus irmãos e a minha vida em Tuas mãos, Pai. Senhor, queremos entregar essa corrida em Tuas mãos, Pai. Que nunca possamos desistir, Pai. Mas, Senhor, eu quero entregar a vida daqueles que estão aqui também, Senhor, que ainda nem entraram nessa corrida. Senhor, e que estão, de repente, distraídos no meio dessa corrida, Pai. Eu quero entregar a vida deles, Pai, para que eles possam ter um encontro real contigo, Pai, e que eles possam correr essa corrida e alcançar o prêmio da soberana vocação, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor. Então toma, Senhor, a vida deles em nome de Jesus, Pai, e na vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, gera-se uma metanoia, uma mudança de mente, Pai, e que eles possam ser, Senhor, uns atletas, Senhor, aguerridos, atletas, Senhor, vencedores nessa corrida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que eu peço sobre a vida deles, Pai. Amém. Amém. Queria te convidar para o esse momento que quando a gente fala sobre história, se a gente fosse parar um tempo aqui para trocar uma ideia, se todo mundo tivesse um tempo para pegar o microfone aqui e contar a sua história, eu acho que a gente ficaria até o final do ano, né? Porque não terminaria, porque são muitas histórias diferentes. Tem gente que é muito novo, mas tem uma história muito grande. Tem gente que às vezes tem muito tempo aqui, mas ainda viveu muita coisa. Então não tem como a gente julgar jamais pela aparência do irmão, ou pela minha aparência, ou pela do Marcelinho, a história. Só quem viveu sabe. Só quem passou sabe. Só que toda vez que eu lembro desses encontros, toda vez que eu penso em Jesus se encontrando com alguém, a primeira referência bíblica que vem na minha mente é a história da mulher samaritana. Certo dia essa mulher, para quem não conhece a história dela, ela era uma mulher que tinha muitos problemas, assim como eu, como você. Em algum momento da caminhada dela, ela encontrou muitos problemas, sabe? E chegou a um ponto daquela mulher achar que ela não era nem mais digna de ir ao poço beber ou buscar água com outras mulheres, porque as outras pessoas não queriam ser vistas com ela. E muitas vezes nós também passamos isso na nossa vida, seja na nossa caminhada espiritual, seja nessa corrida que a gente está fazendo, seja que muitas vezes a gente está olhando de fora e está falando assim, cara, essa parada de ser crente, ou essa parada de estar caminhando com Deus é para Marcelinha, é para Gabriel, é para Jéssica. Não, cara.
esse convite, esse chamado é para todos nós, porque Deus ele entregou a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus amou o mundo. Então o que eu queria te falar nessa noite, seja você homem, mulher, jovem ou velho, com muita ou pouca experiência com o Senhor, eu queria dizer que Jesus te ama. Amém. E eu queria dizer que esse encontro, assim como a mulher samaritana naquele dia, que foi pro poço buscando água, mas ali quem estava aguardando ela antes mesmo que a sede humana viesse era Cristo. E Jesus marcou um encontro com você nessa noite. Amém. Quem é que crê que Cristo marcou um encontro nessa noite contigo? Amém. Existem coisas dentro de mim, de você, que precisam ser transformadas. Existem pessoas aqui que têm lidado há muito tempo com frieza espiritual. Existem outras pessoas que vêm lidando há muito tempo com sentimento de abandono, sentimento de rejeição. Às vezes uma palavra que o pai ou que a mãe lançou para você e que isso te fez ficar marcado. Eu queria dizer que a sua relação com o seu pai que está no céu, ela não pode ser equiparada ao que o seu pai que na terra fez com você. Amém. Independente, eu estou citando alguns casos, não por revelação, mas por estatística. Independente de qual seja a sua história, Jesus marcou um encontro com você essa noite. Então eu queria te convidar nesse momento, eu e Marcelinha, a gente está aqui. Amém. E o Ministério de Louvor pode ministrar junto com a gente. Queria convidar você que deseja. Eu não vou perguntar então, pessoal. Se você quiser conversar com a gente está disponível depois, mas você que precisa. Você Amém. que, independente da sua idade, você que precisa hoje de um toque do Senhor. Você que precisa de algo que só o Senhor pode fazer. Algo que você já tem falado com o Senhor há muito tempo nas suas orações. Aquele momento que você está trocando ideia com Deus que não tem ninguém vendo, só você. E você já tem falado, Senhor, Deus, hoje eu vou sair de casa, eu vou lá naquele culto. E se o Senhor tem algo, fala comigo naquele lugar. Amém. Você que colocou isso perante o Senhor. Você que já tem falado, eu queria te convidar aqui na frente. Amém. E a gente vai orar junto. Não queria que você se prendesse nesse momento a título. Amém. Não importa se você é líder, se você não é líder, se você é membro, se você não é membro. Você que precisa de um toque do Senhor. Nessa noite, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém. Vamos orar pela sua vida. Pode vir, meu. Você está Aleluia. precisando de algo da parte do Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Deus ele não faz exceção de pessoas. Aleluia. Aleluia. O Senhor ele não está olhando para o que você já fez, Ele não está olhando para a sua corrida. Porque a palavra de Deus vai dizer que o mais importante é o fim das coisas do que o começo dela. Deus tem uma história, tem um final de corrida maravilhoso para você. Amém. É chegar junto, é tentar escorrer junto.